Ontem nós tivemos o Avança Jovem Nacional. Todos os jovens foram encorajados nas igrejas a saírem, não só no Brasil, mas toda a América do Sul e também Europa, Estados Unidos. Então, toda a terra, os jovens foram encorajados a sair e pregar o Evangelho. E ontem nós reunimos aqui, né, Abraão? Nós estávamos aqui com os jovens, saímos com eles, fomos lá para aquela região da praia, e nós pudemos praticar ali 2 horas de pregação do Evangelho, oração pelas pessoas, e nós tivemos muitas experiências muito preciosas, muito ricas, irmãos. Amém. Inclusive, né, 2 contatos para a gente contatar, que se abriram e querem reunir. Amém. Então, quer dizer, tem muitas oportunidades, muitas pessoas precisando da palavra, e a gente precisa sair dessas 4 paredes aqui, ó, e ir lá fora, para a rua, né? As pessoas não estão aqui dentro, elas estão lá fora. Eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa entrar aqui para receber o Senhor. Talvez esse ano não entre nenhuma, por si só. Mas se a gente sair para buscá-las, elas vão entrar. Então a gente precisa sair, a gente precisa ter essa atitude, iniciativa de pregar o Evangelho. Deus precisa da igreja atuante, de uma igreja que vá avante, pregando o Evangelho, que não pare, né? Não somente no nosso trabalho, na nossa vizinhança, que a gente tenha testemunho do Evangelho, mas a gente precisa também de saídas coletivas, porque isso encoraja de uma maneira geral toda a igreja, né? Então, quando a gente sai, a gente é mais encorajado. Eu me lembro do tempo que a igreja saía, a gente alugava ônibus aqui, né, Abraão? E a gente ia para o sertão pregar o Evangelho, a gente ia para o Brejo pregar o Evangelho, e quando a gente voltava, a igreja estava avivada, cheia de experiências para contar, e os irmãos pregando, falando das experiências que teve. Então, a gente está nos últimos dias da volta do Senhor, e tem que haver em nós um coração ardendo para falar do Senhor para as pessoas. Amém. Porque se nós calarmos nossa boca, ninguém vai pregar o Evangelho. Então, nós precisamos abrir a boca e falar do Senhor para as pessoas. Elas precisam receber a salvação e precisam conhecer a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. E o último aviso, irmãos, é sobre a questão da nossa literatura. Nós falamos na reunião passada, né, que a partir de agora a gente vai dar todos os domingos, né, dar os avisos aqui sobre a literatura. Nossas reuniões nós precisamos falar dos livros, falar da leitura, porque não tem como nós crescermos em vida se a gente não ler. Então, ontem eu estava desfrutando da palavra, né, da leitura bíblica, e no Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Amém. Está vendo? A palavra do Senhor revigora todo o nosso ser. Amém. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Então, isso é o que a palavra de Deus faz na nossa vida. E diz assim ainda: as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Amém. Está vendo só, irmãos? A palavra do Senhor transforma o mais humilde num sábio, porque ele está recebendo um ensinamento diretamente do Senhor. Quando você abre a palavra, quando você lê a Bíblia, você está recebendo um ensinamento diretamente do Senhor. Quando você abre nossos livros para ler, você está recebendo diretamente a palavra do Senhor. Então eu me lembro, né, nós tivemos em Israel um grupo de irmãos, né, mais de 70 irmãos, e eu fui também, Lourdinha também foi comigo, e eu fiquei impressionado como os judeus valorizam a leitura. Eu fiquei impressionado como os jovens, a gente entrou em algumas sinagogas lá, e eles, aqueles livros assim, né, tipo um púlpito bem grande, né, assim inclinado, e uns livros assim bem grandes, e eles estavam lá o tempo todo, assim, ó, eles lêem assim, o tempo todo lendo, aí passa a página, o tempo todo lendo. Então eles ficam ali naquela sinagoga às vezes o dia inteiro só lendo. E tem jovens que eles fazem o seguinte: eles têm empresas, né, são bem-sucedidos, e eles contratam gerentes, contratam diretores, para que eles tomem conta dos negócios deles, para que eles possam ter tempo para ler a Bíblia, para ler o Torá. Lá ele lê muito o Torá, que são os 5 livros de Moisés. Então eles são dedicados, leem muito, né?
E quanto mais eles leem, né, mais eles são abençoados. Eu estava lendo também aqui no Salmo 1, né, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só, medita de dia e de noite na palavra do Senhor, o tempo todo. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Olha só, irmão, isso é uma promessa do Senhor, né? Uma pessoa assim, tudo que ela realiza na vida, ela prospera. Não é como o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento dispersa, né? Por isso, os ímpios não sobreviverão no julgamento, né? Não sobreviverão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então nós não somos ímpios, nós somos filhos de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Amém. Nós temos que amar a presença de Deus. Amém. E amar a palavra é amar, escutar, ouvir o que Deus tem para falar para você. Então a Bíblia, irmão, não é meramente um livro. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra do Senhor. Você tem que falar isso para você mesmo. A Bíblia é a palavra do Senhor. Eu preciso amar a Bíblia. Eu preciso amar a palavra. Eu preciso amar a leitura. Eu preciso amar os livros. Muitas vezes a gente tem tempo para tantas coisas, tantas prioridades que a gente estabelece na nossa vida, e a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Nós fazemos tudo. Assistimos TV, saímos para nos divertir, tem tempo para jantar fora, tem tempo para viajar, tem tempo para comer, tem tempo para se divertir, tem tempo para ver televisão, tem tempo para tanta coisa, mas muitas vezes a gente não tem tempo para buscar a leitura. E o que é que vai fazer a gente crescer? A leitura. Bem-aventurado aqueles que leem, né? Está escrito em Apocalipse. Então a gente está vivendo, irmãos, os últimos dias, nós precisamos valorizar. Tá? Então ali, o nosso serviço de literatura, para que é? Para que no final de uma reunião como essa, a gente faça fila ali, ó, fila para... Irmão, o que é que você tem de novidade aí? Eu estou sem ler, não estou lendo nada, então o que é que tem aí? Cadê o livro do programa? Né? Então é isso que a gente precisa valorizar, tá? Os irmãos que não receberam ainda o alimento diário, podem receber já ali alguns, né? Mesmo que você não esteja, irmão, em condições financeiras, você pode pegar seu alimento diário, tá? Amém. A igreja vai pagar para você. Amém. Nós já tivemos comunhão aqui entre os irmãos responsáveis e vimos que vai ter irmãos que não vai ter condição financeira. O que vai fazer? Vai ficar sem alimentar? Não, a igreja vai suprir. Amém. Pegue seu alimento diário lá, você que está em débito, você que está sem condição de pagar, você não pode ficar sem alimento espiritual. Amém. Você precisa pegar seu alimento diário. Esse aqui é o próximo volume que a gente vai ler agora, que é a perseverança da esperança, tá? Amém. A gente termina hoje com Abraão, vai liberar a mensagem 4, e a gente vai entrar aqui no livro 4, que é a perseverança da esperança, tá? Eu quero encorajar todos os irmãos a pegarem o seu alimento diário, e aqueles que não tiverem condição, como eu falei, de pagar, não fiquem constrangidos, irmãos. A igreja é para suprir todos vocês, tá bom? Então fala ali, dá o nome, né? Pega lá com Lauana, né? Os irmãos que estão na literatura, e ali ele anota o nome que a igreja vai pagar ao serviço, o livro que vocês pegarem ali, que vocês não têm condição de pagar, tá bom? Então esse aqui é o mais novo do programa, que é Deus está de fato no meio de vós. Amém. É um livro maravilhoso, irmãos, muitas coisas, ensinando muitas coisas práticas para nós, nos encorajando a avançar cada vez mais. Deus está no meio de nós, Deus está à nossa frente, Deus está nos conduzindo a sermos vencedores. Amém. Mas a gente precisa, irmão, valorizar. Então, quando a palavra de Deus entra em nós, ela muda nosso ser, ela nos transforma. A gente tem que crer nisso.
Então é importante que a igreja de uma pessoa seja uma igreja que lê muito, que valoriza muito a leitura. Você não pode ficar em casa sem nenhum livro. Você não pode estar sem ler. Você precisa devorar. Você precisa devorar os livros. Ser um devorador de livros. E não precisa gastar muito tempo. Se você gastar, irmãos, eu digo a você com toda sinceridade, se você gastar 30 minutos por dia, você vai concluir um livro desse aqui em um mês, tranquilamente. Menos de um mês, você conclui um livro desse. Terminou o ano, você vai ter lido 12 livros. Para quem não lê nada, você terminar o ano lendo 12 livros, é uma maravilha, não é? Muita coisa vai acontecer na sua vida, você vai ser transformado dia a dia, tá bom? Ó Senhor Jesus! Amém. Vou passar para Abraão agora, que ele vai falar sobre a quarta mensagem, né, Abraão? Amém. Vou continuar a mensagem do Jobson aqui. Eu estou falando isso porque esse é o sentimento, irmãos. De fato, nós precisamos, nos últimos dias, nos preparar de forma mais sólida. A profecia dos finais dos tempos, ela vem trazendo para nós, né, algo muito forte chamado apostasia. A palavra apostasia nós já vimos aqui nas semanas passadas, ela quer dizer desvio, né? E há uma profecia de que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, muitos se desviarão, muitos sairão do caminho da economia de Deus. Você é alguém que está no caminho da economia de Deus? Você tem clareza disso? O que você lê, o que você escuta, resulta no que você pratica. É ou não? É, irmãos. A própria palavra fala que se nós nos ajuntarmos, Jobson leu o versículo aqui de Salmo 1, né? Bem-aventurado e bem feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor e que não anda nos caminhos dos escarnecedores, dos pecadores. Se você começar a andar com quem não fala a verdade, com quem fala a mentira, com quem fala o que não está baseado na palavra, certamente, irmãos, você vai praticar o que não está na palavra, né? Você vai se desviar da verdade. E nós sabemos quem é a verdade. A verdade é Deus, né? Nós vemos aí fora um cenário, vamos dizer assim, um palco sendo preparado para o anticristo. E esse palco, irmãos, está apoiado em quê? Está apoiado na mentira. A mentira é tudo que está em oposição à verdade. Mas nós sabemos quem é a verdade. Amém? Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Em 2 Timóteo, eu não ia ler esse versículo, mas vou ler agora. 2 Timóteo, capítulo 2. Não está na lista não, viu, Samuel? 2 Timóteo, capítulo 2. Espera aí que na minha Bíblia tem Timóteo, que eu sei. 2 Timóteo. Bom, o 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim o que eu estou falando, tá? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa profecia é para quem? É para os incrédulos ou é para o povo de Deus? Essa profecia vai acontecer entre nós. Muitos, eu vou tirar a máscara porque eu estava de máscara aqui, estava com os jogos, mas acabei esquecendo. Senhor Jesus, vamos invocar o nome do Senhor? Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala assim, ó: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Nós vamos falar um pouco sobre isso, a maneira como Satanás hoje age para nos afetar, para nos infectar. E ele age dessa forma,
querendo cauterizar a nossa consciência. Mas 2 Timóteo, que eu ia ler, capítulo 2, versículo 14, diz assim: recomenda estas coisas. Amém? Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmão, nós precisamos estar claro daquilo que nós cremos. É por isso que é muito importante nós nos apegarmos à palavra. A arma do anticristo será o engano. Ele vai enganar a muitos com mentira. E quem não vai ser enganado? Quem conhece a verdade. João 8,32, o Senhor disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, nós precisamos conhecer a verdade. Versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como que eu vou manejar um instrumento que eu não conheço, que eu não uso? Se você me der um bisturi, uma pinça elétrica, e me botar aqui alguém para fazer uma cirurgia, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo, irmãos. Eu não sei manejar esses instrumentos. Eu não fui qualificado para isso. Se você não usa a palavra da forma correta, você vai matar alguns. É por isso que nós precisamos estar claros que nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a verdade. Por quê, irmãos? Porque a verdade é a vacina que vai salvar os homens. Amém? Pronto, agora chegou no assunto que nós vamos começar. A vacina divina contra a iniquidade. Esse foi só um parênteses, amém? Então vamos ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra não é fácil de falar, tá? Porque toca em muitas coisas negativas. Sempre que nós falamos da iniquidade, nós precisamos entrar para dentro do ambiente deles. E a gente fala de coisas negativas e coisas que vão acontecer no nosso meio, mas que nós precisamos hoje ser vacinados. Amém? Se nós formos vacinados hoje, essa vacina, ela vai criar anticorpos em nós. E quando o vírus chegar, ele pode até entrar e fazer você, mas ele não vai lhe matar, porque você vai ter resistência contra o vírus. Então é importante que todos nós sejamos vacinados. Hoje é a reunião D, amém? A reunião da campanha da vacinação. Que o Senhor possa nos vacinar essa manhã com a sua palavra, amém? Jesus é o Senhor. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui está o segredo, tá? Nós precisamos guardar a nossa mente. Irmãos, Satanás, ele nos ataca onde? Na nossa mente, em nossos pensamentos, que é a parte dominante da nossa alma. E quando isso é afetado, o resultado vai, sabe para onde? A infecção vai, sabe para onde? Para o coração. O coração, ele é um órgão, não somente que bate aqui, mas ele é um órgão espiritual também. O coração é um órgão composto por mente, vontade e emoção, mais a consciência, que é uma parte do nosso espírito. E sempre que os nossos pensamentos, eles são afetados, eles são bombardeados, é
somente com o propósito de tudo isso chegar no nosso coração, para que a nossa consciência seja cauterizada. E aí, irmãos, com a consciência cauterizada, nós vamos viver da forma que nós queremos. Nós vamos fazer aquilo que achamos que devemos fazer. Nós vamos nos desviar. Que o Senhor guarde o nosso coração, sabendo que para Ele guardar o nosso coração, nós precisamos guardar a nossa mente. Não se envolva com falatórios inúteis, como eu li lá em 2 Timóteo 2,14. Não se envolva com doutrinas que só promovem a subversão, só promovem o desvio. Irmão, se envolva com o que é verdadeiro. Paulo disse assim, acho que foi Paulo, né? Que nós devemos trazer à memória ou à mente aquilo que nos dá esperança. Se o que você ouviu rouba a sua esperança de um dia ser vencedor, de um dia ser arrebatado com o Senhor, irmão, rejeite. Nós só devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz a esperança. E a nossa esperança, nós já vimos, né? Repetidas vezes no livro de Tessalonicenses, a nossa esperança é a volta do Senhor. Segunda-feira é o alimento diário. O irmão nos traz uma vacina, né? Primeira dose da vacina da semana. Qual o título da segunda-feira? O importante é nos preparar. Amém? Diga assim, irmão. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Nino, irmão, o importante é nos preparar. O importante é nos preparar. Tá, irmãos, o importante não é eu estar certo, eu saber escatologicamente tudo o que vai acontecer. Se eu sei de tudo o que vai acontecer e não me preparo, eu sou um nécio. Eu sou, a palavra é muito forte, não vou dizer não. Mas eu vou dizer, é um idiota espiritual, né? É uma marionete, você é uma marionete. Irmãos, volto a dizer, a nossa esperança é a vida do Senhor, tá? Escatologia, Israel deu aqui para nós uma palavra escatológica. É muito difícil, irmãos, nós subirmos aqui e falarmos de um ensinamento e mostrarmos tudo isso como a verdade, sabendo que existe diversas escolas escatológicas, né? Mas essas muitas escolas escatológicas, elas convergem em algo que é essencial. Todas elas creem que haverá um período de grande tribulação. Seja os pré-tribulacionistas, sejam os mesotribulacionistas ou os pós-tribulacionistas, que são aqueles que creem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, ou é no meio, ou é depois. Mas todos eles convergem nesse ponto. Haverá um período de grande tribulação. A segunda coisa que eles convergem é que após esse período de grande tribulação, Cristo virá à terra e estabelecerá o seu reino. E o terceiro ponto é que todos creem no arrebatamento. Irmãos, isso é essencial para nós, essas três coisas. Eu, como filho de Deus, tenho a convicção de que o Senhor vai voltar. De que antes da sua vinda haverá um período de grande tribulação. Se eu vou estar lá ou se eu não vou estar lá, irmãos, eu ainda creio que isso tudo vai de acordo com o que Deus determinar. E não o que eu, ou o que você, ou o que outra pessoa determinar. Mas o alerta de Deus para mim é, você deve estar preparado. Nós, como a igreja, devemos o quê? Estar preparados. Se nós formos encontrados preparados, nós seremos arrebatados, ou antes, ou durante, ou depois, no momento que Deus determinar, nós seremos arrebatados. Então, irmãos, guarde isso no seu coração, guarde isso no seu coração. O que Deus quer para mim é que eu esteja preparado. Amém? Há base bíblica para todos esses posicionamentos, há base bíblica. Mas nós também precisamos saber o que nós cremos.
Israel veio aqui e detalhou com minúcias o que nós cremos. Nós cremos que os acontecimentos serão nessa linha. E se você quiser se aprofundar, pegue o seu alimento diário, pegue a Bíblia, leia os versículos, leia livros. Jobson acabou de dizer aqui que nós devemos ler livros. Então, irmão, estude, né? Gaste tempo na palavra, que o Senhor vai lhe dar revelação, o Senhor vai dizer, mas Ele não vai fazer o contrário disso que eu estou dizendo. Ele não vai dizer, viva uma vida relaxada. Ele estaria lhe enganando. Deus nos ama, amém? Por isso Ele fala para nós a verdade. E essa verdade nos livra de todo engano. Nós precisamos estar preparados. Há várias palavras que os apóstolos usam. Estar preparado, vigiar, estar em, como é que ele fala? Apercebido. Não estar em trevas, estar como em pleno dia, andar de modo digno. Tudo isso, irmãos, é para nós estarmos preparados para o arrebatamento que acontecerá. Amém? Se nós seremos, né? Faremos parte do filho varão, fazemos parte das primícias. Irmãos, eu quero estar preparado. Para onde o Senhor me chamar? Imagina que você vai fazer um concurso, tá bom? Faz alguns anos que você estuda para esse concurso. E a perspectiva é que esse concurso aconteça daqui a 3 anos. Mas você já vem se preparando há muito tempo. Você está só em fase de revisão e de manutenção de tudo aquilo que você aprendeu. Amanhã sai uma surpresa. Publicação do edital, prova daqui a 3 meses. Você vai ser um que não vai estar preocupado. Por quê? Porque você vai estar preparado já. Então independe se o concurso vai ser daqui a 2 meses ou se vai ser mesmo daqui a 3 anos. Por quê? Você está preparado. Irmãos, essa deve ser nossa realidade espiritual para a volta do Senhor. Eu quero me preparar. Amém? Você quer se preparar? Eu quero me preparar. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Quem aqui tem televisão em casa? Todo mundo, né? Só o Léo que não tem, o Hélio está dizendo ali. Ele tem também, que eu conheço a casa dele. Ele pode não ligar, mas tem. Né, Léo? Quem tem computador? Quem tem smartphone? Você é alguém conectado, tá? Basta se eu aqui abrisse uma conversa, uma palestra sobre coronavírus. Quem nunca ouviu falar? Né? Até Noêmia ouviu falar. Coronavírus, né? Todo mundo. Você está de máscara aqui por quê? Por causa desse maldito vírus, né? Nos últimos tempos, irmãos, nós só ouvimos falar disso, né? A história desse vírus, acho que todos nós conhecemos. Um vírus que surgiu na China. E no começo as reportagens eram a seguinte: um vírus na China, possivelmente mortal, aparece, uma variação do SARS-CoV-2, que há algum tempo teve no Egito, isso e aquilo. Mas pensava-se que aquilo era algo localizado. Aquilo não vai sair da China. Então eu estou aqui, vivendo minha vidinha normal. Você ligava a televisão, assistia um jornal, né? Ouvia notícias da China, mas você não estava nem aí. Quando começou a sair a notícia de que o vírus está na Europa, né? O vírus chega à América do Norte. O vírus chegou no Brasil. Todo mundo botou a máscara no rosto. Não foi? Se tinha na nossa cidade, se não tinha, todo mundo já estava seguindo as medidas de segurança, evitando aglomeração, evitando... Todo mundo foi assim, irmãos. Começou a se preparar para isso, tá? O vírus hoje é algo que atingiu toda a Terra. E ele atingiu todos os habitantes da Terra. Ninguém está distante dele. Pode ser numa ilha, né? Mas ele está presente.
E esse vírus, ele trouxe para nós algumas mudanças. Mudou nossos hábitos, costumes, mudou nossas leis. Começou a ser publicado decreto que desrespeitava uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É algo que baseia a nossa Constituição, que é o direito de ir e vir. Eu posso ir e vir para onde quiser, na hora que eu quiser, porque eu sou um cidadão brasileiro. Não existe mandado de prisão para mim, não. Então eu posso ir e vir para onde eu quiser. E os decretos limitaram tudo isso. As leis foram mudadas por causa desse vírus. E infelizmente a morte alcançou muitas casas. Por causa seja ela, psicológica ou física. Por causa do isolamento, as pessoas começaram a definhar. E por causa de não isolamento, alguns começaram a morrer. Tudo isso foi mudado. E aí tudo isso se aplica à iniquidade. Nosso amado irmão Esdras trouxe essa comparação, essa analogia, O vírus da iniquidade é como esse vírus que se espalhou por todo o mundo, que alcançou todas as esferas, política, pública, administrativa, particular, do que for. Ele está rodeando, está circulando em todos os ambientes, a iniquidade. Você liga a televisão, tem iniquidade. Você abre o celular, tem iniquidade. Você vai para uma conversa ali, tem iniquidade. Você vai... E da mesma forma, a iniquidade tem mudado as nossas leis. Por que eu falo que não é fácil falar? Porque a própria vacina hoje, do coronavírus, ela é discutida, ela é por uns aceita e por outros repudiada. Alguns dizem que é a solução, outros dizem que ela vai aumentar o problema, ela vai ser pior do que o vírus. E não se tem algo em comum, algo que se diga uma orientação. Isso é o que, irmão? Isso é a iniquidade, confundindo tudo. Confundindo tudo. A iniquidade faz isso, ela traz confusão. Espiritualmente falando, essa confusão hoje, ela já afeta a nossa liberdade, vamos dizer assim, espiritual. Por quê? Porque as próprias leis estão sendo mudadas. As autoridades hoje vivem uma realidade. As leis que são promulgadas, geralmente hoje, são contrárias a princípios de Deus, Nós temos movimentos extremistas na sociedade, que todos eles querem uma representatividade no Congresso, no Senado, com um único objetivo: mudar as leis. Então tem partido aí de todas as modalidades, Eu não vou aqui detalhar, porque isso não é o interesse. Mas com que objetivo? Que essas pessoas estejam nas casas legislativas ou nos executivos, Para quê? Para mudar as leis. Com que propósito? Abrir um caminho para a iniquidade. E por que tudo isso? Segundo Tessalonicenses, ela é bem clara. Ele diz que para que o anticristo, Daniel também, capítulo 8, para que o anticristo ele se manifeste, é preciso hoje haver a abertura de um caminho. E esse caminho é o mistério da iniquidade. Essa palavra mistério é justamente porque é um trabalho oculto. Você não vê isso. Você não sabe. Quando você sabe, já é lei. Já é lei. Entendeu? Coisas que antigamente era tabu, hoje são praticadas. E elas são o quê? Elas são publicizadas. Por quê? Porque é a lei para tudo. Até as propagandas mudaram. Por quê? Não, porque isso aqui fere essa classe de pessoas. Esse outro aqui fere essa classe aqui, Se você vai publicar algo, você tem que ter medo, porque você não pode ferir nada, porque tem direito para tudo. Agora, todos esses, eles estão apartados da lei de Deus. E Tessalonicenses, ele fala assim, com efeito, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Hannisson falou disso aqui.
Anderson trouxe para nós, na semana passada, alguns exemplos de como a lei, as nossas leis nacionais aqui, Constituição, Código Civil, como elas se baseiam na lei de Deus. Ele trouxe exemplos bem práticos aqui, fazendo comparação. Olha aqui, irmãos, o que diz a Bíblia. E olha aqui o que diz a palavra. Ficou bem claro para nós que nossas leis eram sim baseadas na palavra da verdade. Mas hoje tudo isso está sendo retirado, está sendo removido. Quando eu estava aqui acompanhando a palavra, um irmão passou por mim e perguntou assim: "Ei, e agora? Esse negócio aí, agora, aquele que agora o detém, o que é?" Né? O que é? E o irmão explicou para a gente aqui. Se ele tivesse, né, prestado mais atenção, o irmão explicou. E aí, irmãos, nós deixamos bem claro também, porque muitos creem que o que detém o anticristo seja o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Muitos creem que o que detém o anticristo seja a Bíblia, a palavra escrita. E aí o Israel disse na mensagem dele que não crê, né, que seja literalmente a Bíblia, porque a Bíblia hoje não é só escrita, ela está na internet, ela está nos nossos smartphones, nos nossos computadores. É difícil agora você apagar tudo isso, não é? É difícil. Mas, irmãos, a lei de Deus, os princípios, os dogmas de Deus são o que de fato sustentam ou impedem o aparecimento desse iníquo. Muitas coisas hoje os homens não praticam por quê? Ainda por temor. Por temor. Muito se perdeu do temor a Deus, muito se perdeu. Hoje coisas, como eu falei aqui, coisas que não se praticava, se pratica e se orienta a praticar, né? Sexo na adolescência e tantas outras coisas, casamento com pessoas do sexo igual. Então, irmãos, tudo isso está sendo removido. O que é isso? É uma pista sendo pavimentada para o aparecimento do anticristo. E não se engane, o anticristo vai aparecer, ele vai se manifestar. Mas aí, irmãos, nós precisamos hoje nos firmar e nos fundamentar na verdade. Amém? Se fosse somente nessa esfera que o anticristo atuasse, que o mistério da iniquidade atuasse, nos governos, nas autoridades, nas classes sociais, nos influenciadores que hoje têm tanta força como alguém que hoje tem a lei na mão. Hoje as pessoas temem ser excluídas de determinados grupos, né? Ou não ser curtida por determinados grupos. É isso que as pessoas temem, elas não temem desagradar ao Senhor, desagradar a Deus. Todo mundo quer ser popular, né? Todo mundo quer ser curtido, quer receber like. Isso é o quê? Isso é o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo é um movimento, irmãos, que as características, eles estão ali determinadas pelo quê? Pelo hedonismo, pelo narcisismo, pelo materialismo, pelo individualismo, né? O que é narcisismo? É você amar a si mesmo. É você se achar superior aos outros. Você é mais valoroso do que os outros. É você só se preocupar consigo mesmo, porque você que é o importante. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca exagerada pelo prazer. O que vale na vida é ser feliz, é ter prazer, é estar de bem comigo mesmo. Não é eu estar de bem com o próximo, com a minha família, com a minha esposa. Não, eu tenho que estar de bem comigo mesmo. Isso é o hedonismo, né? O individualismo, bom, vamos ler na Bíblia, que é melhor. Como será, né? Na verdade, tudo isso, elas já são características dessa infecção viral. A sociedade está infectada, infelizmente. E muitos cristãos hoje já estão infectados. Essa é a realidade. 2 Timóteo, não, desculpa, 1 Timóteo, eu acho. Deixa eu conferir aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor Jesus,
2 Timóteo capítulo 3, diz assim, ó. Versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. O que é ser egoísta? Amante de si mesmo. O narcisismo está dentro disso aí também, né? Está dentro do narcisismo. O que é ser avarento? É ser materialista, é amar o dinheiro, é dar valor a coisas materiais, em exceção, né? Hoje, o inimigo, ele trabalha usando isso, o materialismo. Não é que ter uma casa boa, ter um carro bom, almejar isso, trabalhar para isso, seja errado. Mas, irmãos, as pessoas hoje exclusivamente valorizam isso. Se eu não tenho um carro novo, eu vou trazer para a esfera da minha realidade, para a minha atividade cotidiana, advogado, tá? Se você vê advogado num carrinho velho, não vestindo uma roupa de marca, não estando todo engomadinho como hoje o povo engoma, olha assim e diz assim, isso, advogado é fraco demais. Você não sabe nem onde ele estudou, se ele é alguém dedicado, se ele tem especialização, se é especialista em uma causa. Não, você julga pela aparência. Ao contrário, se você não sabe de nada, mas se você chega num carrão, numa Lamborghini, né? Bonitão, meu amigo, o advogado daquele cabo ali é tampa. O bicho chegou, todo mundo olhou logo, chegou numa Mercedes. Isso não quer dizer que ele sabe de nada. O que é isso, irmãos? Materialismo. Tá? Os homens serão avarentos, amantes do dinheiro, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. O que é ser irreverente? É que não mostra respeito a regras, né? O pós-modernismo é um movimento sem regras, que cultua a extrema liberdade de expressão. Você pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, falar o que quiser, porque você é dono de si mesmo. Entendeu, irmãos? Todo esse cenário está onde? Está nessa pavimentação que o mistério da iniquidade, que o grande dragão está fazendo no meio da sociedade. Traidores, atrevidos, eu pulei, não foi? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tá lembrado que eu falei do hedonismo, né? Que ama o prazer no exagero. É soberano, né? Isso. Então isso é profético. Isso está na palavra de Deus. Vai acontecer. E vai acontecer onde também? Só na sociedade? Não, vai acontecer também no meio do povo de Deus. Antes de entrar nesse setor, eu queria, irmãos, alertar. A iniquidade, isso que a gente tem aplicado, tem muita valia espiritual. A iniquidade, de fato, é um vírus. O que é um vírus? O vírus é um invasor, é algo que não está em você, está fora, mas que quer entrar. E ele quer entrar não para te trazer bem, mas pelo contrário, ele quer entrar porque ele precisa de um hospedeiro. Todo vírus precisa de um hospedeiro. Se ele não infectar ninguém, se ele ficar no ambiente, ele vai morrer. Por isso que ele precisa entrar em alguém, entrar na célula de alguém, não é, Anderson? Anderson, me corrija se eu estiver errado. Eu sou advogado, mas eu gosto desse negócio, né? Então assim, ele tem que entrar no hospedeiro, e ali no hospedeiro ele vai se multiplicar. Antes de matar desse hospedeiro, ele tem que sair de lá. Geralmente um vírus, ele não quer matar, ele quer só se multiplicar. O que causa morte são outras consequências, né? Esse coronavírus, ele vem e ele traz consequências. Ele traz principalmente a questão pulmonar, inflamação pulmonar, dos brônquios, disso. E aí a pessoa acaba morrendo sem oxigênio. Mas o intuito dele não é matar o hospedeiro. Por quê? Porque ele precisa do hospedeiro. Só que o que, irmãos? Todo hospedeiro, depois que ele é infectado, ele se torna potencialmente um transmissor. É isso ou não é, Anderson? Eu estou com vírus, não sei, mas eu já estou transmitindo. Eu não sei, às vezes não estou com sintomas que me fazem ver que estou com vírus, mas eu já estou transmitindo esse vírus.
Então, irmãos, é importante nós percebermos isso. A iniquidade, ela quer invadir mesmo. Ela não vai pedir, não vai bater na sua porta, ela vai invadir, ela já tem invadido. E aí, todos nós, todos, não só idosos, né? O grupo de risco do coronavírus são o quê? São idosos, pacientes com comorbidades, né? Acreditava-se que as crianças eram imunes, mas hoje já se tem o conhecimento de que elas são principais transmissores. Alguns dizem que tudo isso ainda é, né? Mas assim, todos nós, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, quando eu digo nossos, não são só esses que estão aqui, tá, irmãos? Nós vamos perder essa visão limitada de igreja ou de grupo. Não, irmãos, quando eu falo nós, lembre-se, você ainda tem uma família, pessoas que ainda não creram no Senhor, pessoas que estão ainda condenadas. Você tem amigos, você tem vizinhos, e todas essas pessoas, para não serem enganadas, elas precisam ser vacinadas. Amém? Amém? Agora eu percebi que os irmãos estão acordados. Amém. Todos precisam ser vacinados, irmã Silvia. Amém? Irmã Silvia, ela é a cabeça, a matriarca. Aí tem a Daniele, né? Tem a Julinha, né? O Pedro, são as crianças. Ela está no grupo de risco, talvez seja a prioridade, né? Mas no final todos vão ter que ser vacinados. Vai chegar a hora de todos serem vacinados. Irmãos, é tempo de nós vacinarmos todos. Aos pais, é tempo de vacinar os seus filhos. Israel uma vez contou aqui, acho que foi numa comunhão de casais, uma experiência de que ele estava em casa, aí viu Lucas assistindo um desenho, né? Um desenho que só tinha cachorro. Os cachorros, um era bombeiro, outro era até policial, o outro era isso, outro era aquilo. Só que nesse desenho não se sabia quem era homem, quem era mulher, um que tinha voz de homem, um que tinha nome de homem, tinha voz de mulher e tinha trejeitos e isso e aquilo. Aí Israel olhou e fez, opa, que é isso? Luquinhas, vem cá, filho, você não vai assistir mais esse desenho. Você não pode mais assistir esse desenho. Explicou por quê. Isso é o que, irmãos? Vacina. Vacina. Eu estava com um grupo de amigos lá no prédio, e aí tendo comunhão, e falando, né, um pouco depois da palavra, de todo esse cenário. E aí eu falei de uma experiência que eu tive com a minha filha. Teve um dia que eu estava em casa e precisei conversar com Bruna, sozinho no quarto, e ela estava atrás da porta ouvindo. Quando eu saí, eu vi. Aí eu tive que chamá-la, filha, vem cá. Primeiro vá para o quarto, o que você fez é errado. Vá para o quarto, você está de castigo. Ela ficou lá, depois que ela passou umas meia hora, 40 minutos, aí eu fui lá, aí eu fui mostrar a ela na palavra, de que nós não devemos ser assim. Pessoas que querem saber da vida alheia, pessoas, porque quem quer saber da vida alheia só tem um interesse, fofocar. Fui mostrar que a fofoca, né, o disse-me-disse, entristece o coração de Deus. E aí ela entendeu tudo isso, depois que ela entendeu, pediu perdão, e aí eu disse, vamos orar, e ela orou. Aí depois que eu contei isso, aí as pessoas que estavam lá comigo olharam e disseram, eu não faço isso com minha filha. E uma delas disse assim, Abraão, será que você não podia juntar os nossos filhos e você falar a palavra para eles? Porque eu nunca ouvi ninguém falar a palavra para mim, meus pais não me criaram assim. Mas eu queria que meus filhos fossem criados assim. Irmão, está vendo a necessidade das pessoas? Quando elas enxergam o risco do vírus, elas olham e dizem assim, opa, você tem a vacina, por favor, vacine meu filho, me vacine, né? Essa, irmãos, é a nossa função hoje. Nós fomos vacinados para quê? Para sermos os melhores, é isso, Léo? Para andarmos de cabeça alta. Não, irmão, nós fomos vacinados para vacinar. Amém? Nós precisamos ter esse coração de olhar lá para fora e ver pessoas ainda doentes. Todo mundo diz que tem televisão aqui. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo na Amazônia, né?
Você chega lá em Manaus, quando você liga a televisão, tá lá pessoas em pranto do lado de fora do hospital. Por quê? Porque seus parentes estão lá dentro morrendo sem oxigênio. Está havendo um movimento de empresas, de empresários e um incentivo para até mesmo pessoas físicas doarem oxigênio. E mesmo com muitas doações, as pessoas ainda estão morrendo. Não está sendo suficiente. Aplicando espiritualmente, irmãos, Jobson disse aqui, nós precisamos sair, pregar o evangelho, né? Nós cremos que o evangelho está sendo pregado, sim ou não? Sim, irmãos. Não existe só nós, existem muitos cristãos que estão pregando o evangelho, principalmente o evangelho da graça. Mas aí eu pergunto, isso é motivo de nós nos sentarmos e nos acomodarmos? Não, irmãos, a nossa comissão é pregar o evangelho. Nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos pregar a cura para todas as pessoas. Nós não podemos reter a vacina. Hoje está tendo uma briga financeira. O país que pode mais, compra mais vacina e aí imuniza o seu pessoal. Quantos milhões de pessoas já tomaram a vacina nos Estados Unidos? Eles que começaram primeiro. Por quê? Capitalismo, eles têm dinheiro para bancar tudo isso. O Brasil precisou comprar num canto que é mais barato, ou num canto que é assim, ou precisou de uma doação de alguém, né? Países como a África, países da África, na verdade, do continente africano, se não receberem vacinas de outros países, eles vão ficar sem imunização. Por quê? Porque não tem condições financeiras. Irmão, nós temos recebido a palavra da verdade. Você crê nisso? Eu creio. Essa palavra é a verdade. A palavra que está nos nossos livros é a verdade. E nós precisamos o quê? Vacinar. Não brinque não. Outros filhos de Deus estão fazendo isso. Eles estão semeando a palavra, eles estão orando pelas pessoas, eles estão abrindo igrejas em todas as esquinas, chamando a todo homem, dizendo, olha, começou a campanha de vacinação, venha para cá que você vai ser curado. Mas muitas vezes nós fechamos nossa porta e ficamos aqui dentro. Enquanto que Deus quer que a gente abra as portas e saia para vacinar as pessoas. Se você realmente crê nessa palavra da volta do Senhor, se você crê na brevidade, se você crê que tudo isso é um prenúncio do fim, do finalzinho dos tempos, por certo, você tem um coração sensível ao olhar para um seu irmão, para um seu primo, para um seu amigo de trabalho, para um seu vizinho, e ver que ele ainda precisa do evangelho, e aí você, né, ver oportunidades para pregar o evangelho. Amém? Amém? Vamos invocar o nome do Senhor? Senhor Jesus! Isso é outra dose da vacina. Oh, Senhor Jesus! Ontem eu estava lá na praia com os jovens, aí uma família, vinha a mãe, uma adolescente ou jovem já, e duas crianças. Coincidentemente, reuniu-se nessa reunião ali, Abraão, Isaac e Jacó. Aí o que acontece? Eles me abordaram, eu vim andando, aí ela vinha distante, aí eles me abordaram e pediram uma ajuda financeira. Você pode me ajudar? Aí rapidamente eu disse, posso. Ah, tá, então tá bom, não sei o que. Eu disse, venha cá, irmãos. Eu vou ajudar vocês, eu quero orar por vocês. E aí, depois de orar, depois de conversar, eram irmãos na fé, tá? E aí eles começaram a dizer, irmão, a gente está aqui desde ontem, nós somos do Conde, nós não temos dinheiro, a gente está aqui ainda porque não conseguiu dinheiro para voltar, dormiu na rua ontem, e isso e aquilo, mas ela se identificou, sabe como? Não como pedinte, ela disse, eu sou uma cantora de Jesus.
Eu chego nos lugares, aí peço para cantar uma palavra, um hino, e depois dou uma palavra para as pessoas, e aí peço uma ajuda para minha família, isso e aquilo. Isso é ou não é válido? Como quem vai pesar tudo isso é o Senhor. Eu estava lá de uma outra maneira, de uma outra forma, orando pelas pessoas, praticando a comportagem, certo? E distribuindo a literatura para aqueles que não podiam comprar. Mas a maneira que ela estava fazendo é ou não é válida? É também, irmãos, vai para a mesma balança. Nós precisamos simplesmente atender ao chamado do Senhor. Se o Senhor está nos chamando, que nós nos levantemos e saiamos para pregar o Evangelho. Amém? Eu falei, deixei um pouco para lá, mas é necessário nós tomarmos essa vacina hoje, tá? A iniquidade, ela não está somente nos ambientes sociais, nos meios de comunicação. Infelizmente, ela já chegou no meio do povo de Deus, tá? E aí, irmão, nós queríamos abertamente aqui falar para vocês e vacinar vocês. Cuidado no que vocês ouvem, cuidado no que vocês buscam na internet. Porque hoje já há no meio cristão pastores que estão, de certa forma, trazendo a mentira. Acho que foi o Israel que falou aqui para nós também, né? Já existe uma classe de pastores que defendem o quê? A necessidade de atualização da Bíblia. E nós queríamos hoje destrinchar um pouco mais, tá? Há um grupo de pastores, eu não vou dizer que grupo cristão é, porque também não me interessa. É só para nos alertar e nós sabermos o que nós ouvimos, né? Eu não vejo nenhum erro. Se você busca, se você tem sede espiritual e aquele determinado irmão tem um conhecimento sobre aquele texto bíblico que você ouve, se você lê um outro livro de um irmão que não se reúne conosco, eu não vejo nenhum problema, desde que você tenha o quê? Cautela, e desde que você esteja fundamentado na verdade. Nós precisamos saber o que nós cremos, né? Escutem a palavra de Israel aqui, tudo. Israel falou o que nós cremos com relação ao tempo do fim. E nós precisamos, de fato, irmão, saber a base correta da verdade. E aí existem pastores que dizem que nós não temos pecados. Então, se isso é verdade, Cristo morreu em vão. Porque a palavra fala que ele morreu pelos pecadores e morreu para a remissão dos nossos pecados, né? Tem vários versículos que mostram isso. Há um outro determinado pastor que fala que se Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele também pecaria. Ele também estaria cometendo pecados, certo? Tem um outro que diz que Deus, ele tem pontos fracos, assim como nós, Deus tem um ponto fraco, Jobs, tá? Irmãos, o Senhor, ele é o soberano. Eu creio nisso, entendeu? Fraco sou eu. Eu sou fraco. Eu não tenho só pontos fracos, toda a minha estrutura é fraca. Mas aí, ainda há um outro irmão, que o nome dele é Ed René, um pastor batista, tá? E eu vou falar isso porque o vírus circulou entre nós, esse vírus realmente que é um vírus, e esse vídeo circulou entre nós, inclusive no meu grupo familiar, no grupo de WhatsApp do meu grupo familiar, tá? E aí esse irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Que o Senhor nos cubra com seu sangue, também tenha misericórdia dele. Mas esse irmão, ele tem um vídeo que se tornou muito polêmico, onde ele diz justamente isso, que a Bíblia, a palavra, ela não é um livro de verdades absolutas. Irmãos, isso vai de encontro com o que o irmão Pedro tem falado para nós, né? Deus, ele é a verdade desse universo. Se nós tirarmos todas as coisas desse universo, ainda haverá Deus. Por quê? Porque Deus é a verdade desse universo. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? Dele somos, dele viemos, né? Para ele nós voltaremos, nós cremos que um dia nós seremos introduzidos na glória,
Amém? Para Ele voltaremos. Então Deus, Ele é a verdade desse universo. E nós não podemos ouvir isso e não vacinar os nossos irmãos. Senhor Jesus, Ele falou nesse vídeo assim, Ele disse assim, que nós não podemos tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas. Ele falou também o seguinte, ó, a Bíblia não é suficiente. O desafio da igreja contemporânea é aceitar que a Bíblia é um livro insuficiente. É pelo contrário, irmão. Você precisa de ajuda para o casamento, tem na palavra. Você precisa de ajuda para a criação dos filhos, Jobs, tem na palavra. Na verdade, irmãos, né, acho que é no livro de Timóteo, fala assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Ela sai do próprio Deus. E ela é útil para correção, para repreensão, para exortação, para consolo, para educação na verdade. Irmão, nós precisamos amar a Bíblia, amém? Isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. O que você lê e o que você ouve vai fazer toda a diferença daqui para frente. Então tenha cuidado de ti mesmo, né? Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E aí depois ele falou, ele deu conselhos a Timóteo para se aplicar à leitura. Amém, irmãos? Não dá para pegar um livro que foi escrito há milhares de anos e aplicar o seu texto literalmente. É preciso atualizar a Bíblia. Isso não sou eu que estou dizendo, foi esse irmão que disse. Você tem um caso aqui concreto, aí você pega um texto da Bíblia, não dá para você aplicar ali aquele determinado caso, você precisa atualizar. Porque se nós aplicarmos a Bíblia sem atualizar, sem contextualizar com a necessidade daquela pessoa, você corre o risco de referendar algumas práticas, como o machismo, como deixa eu ver o que mais. Bom, tem tantas coisas na Bíblia, né? Como a escravidão, tá? O livro de Filemão fala sobre um escravo. Ele disse a gente pegar aquilo, não tem como pegar aquele livro de Filemão para dizer porque eu estou referendando a escravidão. Irmão, o livro de Filemão fala sobre o amor. Amém? O caminho do amor. A gente viu muito naquele contexto daquela visão do avião, né? Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, se lermos literalmente, se a igreja quer ser a carta para o novo mundo, precisamos atualizar a escritura. Repare, se a igreja quer ser a carta para um novo mundo, a igreja precisa se moldar ao mundo. Senhor Jesus, ele diz assim, ó, no final ele repetiu, né? Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Tudo isso, no contexto da mensagem que ele deu para legitimar o homossexualismo. Ele fala que se nós não atualizarmos a Bíblia, até hoje nós estaremos fazendo o quê? Segregando essas pessoas e condenando-as ao inferno. Mas, irmão, eu queria ler a palavra com vocês, tá bom? Acho que é 1 Coríntios 6, não é? Amém. 1 Coríntios 6. A partir do versículo 9. Diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que é homossexual, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Isso está segregando essas pessoas? Não, está alertando, está dizendo. Mas aí ele fala embaixo, tais fostes alguns de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, tem vacina para tudo isso daqui. Amém? Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Você crê, Carlinhos? Eu creio na palavra de Deus. Irmão, será difícil sustentar isso daqui para frente, tá? Será difícil sustentar a fé. E nós vemos que os últimos dias serão tempos de apostasia. Mas o que é que Paulo diz? Acho que é em 1 Timóteo. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, amém? Diga para o irmão que está do seu lado assim: Tu, porém, irmão, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Irmão, nós precisamos crer na palavra. E aí, Paulo, depois de dizer isso, ele fez uma convocação, tá? Ele fez uma convocação. Ele disse assim: conjuro-te. Amém? Irmãos, escuta essa palavra para você hoje, olha. Conjuro-te. O Senhor está nos convocando, amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Diga para o irmão que está do seu lado: prega a palavra. Irmão, nós precisamos crer que essa palavra é a vacina de Deus. Prega a palavra, vacine as pessoas. Insista. Ontem a gente estava lá e Jobs foi abordar umas pessoas, as pessoas rapidamente não queriam e ele continuava insistindo: mas você não quer oração? Deixa eu orar por você, olha, vai ser rápido, deixa eu orar por você. Você precisa de Jesus. E alguns iam embora e não queriam, mas ele insistiu. Insista, irmãos. Amém? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amém? Então, irmãos, o tempo é hoje. Amém, Rafinha? O tempo é hoje. Diga assim: o tempo é hoje. O tempo é hoje. Nós precisamos vacinar as pessoas, mas também nós precisamos ser vacinados, irmãos, né? Nós precisamos cuidar do nosso interior, nós precisamos cuidar de tudo aquilo que chega na nossa mente, de tudo aquilo que quer nos desviar. Precisamos cuidar para não ser enganados. E nós precisamos nos fundamentar, nos fortalecer, nos fortificar na verdade. Tem um versículo que Paulinho gosta muito, que ele fala justamente isso, né? Que aquele que nos chamou, ele mesmo vos há de firmar, fundamentar, né? E fortificar, né? Firmar, fortalecer ou fortificar e fundamentar. Irmãos, só o Senhor. Amém? Vamos nos aproximar do Senhor. Nesses dias, né? Vamos buscar o Senhor. Vamos até mesmo ser sinceros com o Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Senhor, eu não estou conseguindo ler os livros espirituais. Eu não estou conseguindo ter a mesma rotina que tinha antes. Mas, Senhor, me ajuda. Me socorre. Me vacina. Eu quero ser curado. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Eu peço perdão a todos os irmãos, né? Mas assim, irmãos,
vacinar é necessário. Amém? Vacinar é necessário. Você pegue tudo que é bom, se por acaso não tiver nada bom, mas nós cremos que a palavra do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos compartilhar? Amém. Jesus é o Senhor. Irmão, essa palavra de hoje foi tocada por cada um de nós que estamos aqui. Nenhum ficou de fora. Porque quando Abraão começou essa mensagem, e no meio da conversa eu disse, mas que lamaçal a gente se encontrava antes de conhecer a palavra do Senhor. Irmão, todo mundo sabe que isso aqui é a Bíblia. E só isso aqui é quem transforma a gente ou está transformando. Eu me lembrei que muitas vezes, eu vou dar meu exemplo. Eu sou casado com Fátima já há 44 anos. E às vezes ela olha para mim e diz, eu não estou lhe conhecendo, seu jeito de ser. Ora, 44 anos de casado, não conhece, imagine quem tem pouco tempo de casado. Porque eu mesmo, em si, eu não consigo me transformar. Se eu for por mim, irmão, todo dia eu fico de mal a pior. Mas isso aqui nos transforma cada dia mais. E quando o irmão começou a ler aqui, eu estava mostrando ali a Léo, se os irmãos puderem anotar aí, quando vocês estiverem em casa mais tranquilo, vocês anotem 2 Pedro, do 3 a partir do 1. Tudo que Abraão falou aqui, está escrito aqui, a vinda do Senhor e o que Ele representa por cada um. Irmão, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é a nossa vida que está em jogo. Isso aqui é a nossa salvação. Isso aqui é o reino. Se a gente vai reinar ou não. Eu não quero ser irmão que fica em cima do muro. No domingo eu sou crente. Durante a semana eu estou no mundo. Você tem que estar aqui e tem que ser o seu viver prático lá fora. Irmão, eu pude ganhar muito dessa mensagem que ele falou hoje, sabe? Que a gente possa amar mais essa palavra, a conhecer mais. Eu era um irmão que eu não gostava de ler, o irmão já disse isso várias vezes aos irmãos. Eu não gostava de ler nunca, era irmão de sentar em banco. Mas depois que eu passei a conhecer a palavra, comecei a ler aos poucos, o Senhor foi me dando luz. E quando o Senhor dá luz a cada um de nós, o Senhor nos transforma. Aquilo que você mais tinha, aquilo que você mais gostava, o Senhor vai tirando as coisas, entendeu? Então, graças ao Senhor por essa palavra. Eu pude tocar bastante. Pode desfrutar do Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmão. Ó Senhor Jesus, como dizia a nossa amada irmã Raivida, está aqui na frente para compartilhar, não é fácil, né? As pernas tremem, as mãos tremem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é muito rica. Jesus é o nosso Senhor, porque Ele realmente quer nos vacinar contra essa iniquidade, esse mistério oculto que vem como um vírus sorrateiro para entrar dentro de nós, nos contaminar, nos infectar, nos fazer doentes e morrermos espiritualmente. Mas o Senhor, Ele tem aqui, ó, a palavra. A palavra é viva, irmãos. A palavra, ela é cheia de vida, cheia de poder. Oh, Senhor Jesus, essa semana eu também estava muito para baixo, porque eu estava, Senhor, quantos falares que a gente não sabe mais discernir o que é verdade, o que é mentira. Mas aqui, como o irmão pregou hoje, e o Senhor me deu essa palavra hoje de manhã, e eu não sabia, irmãos, que o irmão ia falar esse versículo, que está em João 8, 32, todo mundo conhece, mas esse versículo é muito rico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Irmãos, se a gente tiver com dúvida, pega a palavra. Senhor Jesus, você está ouvindo qualquer mensagem, qualquer áudio, lendo qualquer livro, qualquer coisa, pega a palavra, irmãos,
Pega o versículo, vai ler. Diz, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me vacina, me enche de vida. Senhor, eu não quero ficar assim. Eu não quero ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer vírus da iniquidade. Senhor Jesus, irmãos, a palavra não tem que ser atualizada. Nós é quem temos que ser atualizados. A gente aqui tem que se atualizar pegando a palavra, lendo os livros espirituais. E aquilo que a gente tiver com dúvida aí diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos deu o Espírito. Ele diz que o Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Irmãos, a gente não tem que temer tribulação, pós-tribulação, o que for de escatologia que nos dê medo. A gente tem que confiar no Senhor. Como o irmão disse aqui, o que importa é estarmos preparados. Eu quero estar preparada. E o Senhor está nos dando a oportunidade todos os dias. Irmãos, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo ler isso, eu não consigo fazer aquilo. A gente tem que ir diante do Senhor e pedir e clamar. Senhor, eu preciso da tua palavra. Pega a palavra, abre um versículo, irmão. E a gente começa a orar, começa a pedir ao Senhor. E o Senhor vai nos libertando. Ele nos liberta desse vírus da iniquidade. Oh, Senhor Jesus! Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Deus é a verdade. Amém. O fato de Deus ser a verdade é que eu e você estamos aqui. Se Ele não fosse a verdade, nós estaríamos de onde Ele nos resgatou. Pelo fato dele ser a verdade, eu e você estamos aqui. Amém. João capítulo 1 fala, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No versículo 9 desse capítulo, diz assim, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Amém. Isso é rico demais, irmãos. Eu vou falar da minha experiência. Quando eu falo da leitura de livros, da leitura da Bíblia, eu não estou falando de algo que eu não experienciei. Quando os irmãos em Santa Luzia pregaram o evangelho para mim, que eu comecei a ir para as reuniões, um sentava do meu lado para me ensinar a leitura da Bíblia. Na reunião pedia, vamos ler o livro de Mateus, eu ia para o Antigo Testamento. Os irmãos foram ali me ensinando com paciência, e hoje eu estou aqui. O primeiro livro que os irmãos me deram para ler foi a Economia de Deus. Eu não entendia, eu estava lendo, mas não entendia, mas eu estava lendo, porque eu sabia que aquilo era o melhor para mim. O fato de eu estar aqui é porque a palavra é o melhor que Deus tem para mim. Amém. É benefício, é salvação para mim. Domingo na reunião o irmão falou de Romanos capítulo 11 e aquilo ali ficou me martelando. Aí eu fui ler, fui ruminar. Ali em Romanos capítulo 11, versículo 16 e 17, ali mostra a necessidade, foi necessário mudar de raiz. Ali diz que nós somos enxertados. Por que houve ali um enxerto? Porque o objetivo é nós recebermos o suprimento da seiva. É nós recebermos o suprimento de Deus. Mas onde eu estou hoje? De que raiz eu estou recebendo esse suprimento? Eu preciso receber esse suprimento da palavra. Porque é a palavra que vai me suprir. A palavra que vai me falar aquilo que eu preciso ouvir. Não é o que eu quero, é o que eu preciso ouvir. Amém. E hoje foi falado o que realmente eu preciso ouvir. Eu preciso me preparar. Me preparar para um dia reinar com o Senhor. Irmãos, é uma advertência para nós. Deus tem nos falado constantemente. Leia, desfrute da palavra. Quando eu falo, irmão, de leitura de livro espiritual, não é porque eu queira botar na mão do irmão um livro para pegar o dinheiro ou vender um livro, não, irmão. É porque aquilo ali vai ser a salvação para nós. Passe um dia sem se alimentar. Não coma o seu feijão com arroz. Passe o dia todo sem comer nada, para ver se à noite você não está fraco. Se nós não nos alimentarmos da palavra, irmãos, nós não vamos suportar. A nossa fé, ela vai desfalecendo.
a palavra, quando ela vem a nós, a nossa fé cresce, o nosso amor cresce, a nossa esperança cresce, é renovada, porque nós sabemos que um dia reinaremos com o Senhor. Por isso, irmãos, vamos desfrutar da palavra. A palavra é a nossa salvação. Não deixe de desfrutar da palavra para estar se contaminando com outras coisas. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Essa vacina aqui pode confiar. Essa aí já passou por todos os testes. Vem salvando vidas há muitos anos. Essa daí, nenhum homem pode confundir. Essa daí está aprovada, né? E aí, irmãos, sabe qual é a vantagem dessa vacina? É que você já tomou ela. É que você passou pelo teste, né? Então a gente não pode esquecer o que nos traz até aqui. É o Senhor. A palavra de hoje teve uma frase que o irmão falou que me enganou. Disse assim, ó: para guardar o nosso coração, precisamos primeiro guardar nossa mente. Irmãos, esse é o ponto. Eu acho que essa vacina não é no músculo, é no juízo, né? Não é em músculo, não. Agora, irmãos, só um não irá nos enganar. É Jesus Cristo. Até você mesmo vai enganar você. Só Jesus não vai lhe enganar. Por isso que Paulo fala, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, Timóteo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Irmãos, eu acho que o Senhor hoje falou muito forte para nós. A Bíblia, ela precisa, irmão, ser desfrutada em nossa casa. Se eu e você não tivermos, o Senhor chega ao ponto de dizer assim, ó: a unção que dele recebeste não necessita que ninguém vos ensine coisa nenhuma. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai seguir uma fé sozinho. Sem os irmãos a gente não reina. Sem os irmãos a gente não vence. Sem a igreja não existe fé. Mas o que o Senhor está dizendo ali é que você também precisa ter experiência com o Senhor. O que foi falado aqui hoje é que a vacina dada em Hanson não servirá para Léo. Léo tem que tomar a vacina. Em um lar, se você está lendo a Bíblia e não está lendo com a sua esposa, só você está se vacinando. E não está vacinando a esposa. Se em um lar você está lendo a palavra e não lê com os seus filhos, só você está se vacinando. E não está lendo com os seus filhos. Irmão, a gente precisa valorizar tudo que Deus falou para nós essa manhã. A gente precisa sair daqui sabendo que essa vacina foi paga com alto preço. Que essa vacina já está disponível para nós dentro dos nossos lares. O que nós precisamos é constantemente ser vacinados. Jesus é o Senhor. Amém, meus amados? Jesus é o Senhor. Não poderia deixar de compartilhar, né? A palavra foi muito rica, realmente. Isso mesmo, é isso aí. E como nós ouvimos, né? Eu até fiquei espantado, né? Que o Abraão mencionou quando tem um grupo de pastores, enfim, que dizem que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada. E eu creio também que a igreja acredita que ela não precisa de ser atualizada. A verdade, ela já nos foi dada. Mas existe algo, irmãos, que precisa ser renovado. E a Bíblia fala aqui em Efésios, olha só, que rico. Efésios 4, versículo 23, ele diz assim, ó: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a palavra ela não precisa ser atualizada, mas o nosso espírito ele precisa ser renovado todos os dias. Então por isso que é importante a nossa busca, né? Como a irmã Luciana falou, e foi por isso que eu vim aqui, né? Porque eu toquei muito nessa situação de desfrutar do Senhor todos os dias.
E como o Léo falou, sou um com ele. A vacina, ela já nos foi dada. A vacina, a gente já tem ela na mão. E ela não é para tomar uma dose ou só 2 doses, não. É todo dia a gente tem que tomar. Então, todo dia a gente tem que buscar o Senhor, né, em oração, na nossa busca individual, na palavra, em comunhão com os irmãos. E é isso que vai estar nos vacinando contra o vírus da iniquidade. É isso que vai estar nos salvando justamente de ser infectado e também de infectar outros. Porque quem é transmitido, né, quem pega ali aquele vírus da iniquidade, ele não só fica entre si. Ele não só fica dentro da pessoa, né, ele vai ali se multiplicar e vai passar para outros. Então, nós temos essa vacina de ajudar as pessoas que têm esse vírus e também para nos vacinar, para nos imunizar, para a gente ficar salvo disso e poder ajudar as pessoas. Amém. Jesus é o Senhor. Eita, agora. Amém. Eu não sei se os irmãos, né, estão sentindo, na verdade, nosso desespero. Acho que há um desespero hoje, né, dos irmãos que estão à nossa frente, né, dos apóstolos, dos irmãos responsáveis, né. Aqui na igreja mesmo, de manhã, eu acho que deu para os irmãos sentirem um pouco do nosso desespero, né, nossa preocupação com o rebanho de Deus, nossa preocupação com as almas que foram confiadas, né, a nós. Nós não podemos, né, deixar o rebanho sem suprimento, sem alimento, porque o que vai fazer a gente crescer, irmãos, é a gente comer, se alimentar. O Senhor falou, quem me come, por mim vive. E os discípulos ficaram, a gente não está entendendo, vai comer sua carne agora? O Senhor, não. A carne para nada aproveita, ele falou, a carne para nada aproveita. Mas ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E como Deus, irmãos, ele é maravilhoso, né? Porque ele não deixa a gente sem palavra. Ele está cuidando da igreja. Ele deixou para nós, ó, aqui, ó, sua palavra, né? Se tirar isso aqui da gente, pronto, tirou nossa alimentação, tirou nosso crescimento de vida, tirou nossa direção, ficamos perdidos nesse mundo sem saber o que fazer, né? A Bíblia é o quê? O nosso GPS. Você quer chegar no reino? Está aqui. Então, a gente está vivendo realmente os últimos dias, né? A gente tem que falar isso sempre, até cair a ficha de todo mundo. Os últimos dias que a gente está vivendo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Cada vez mais, né, a gente está ouvindo coisas como o Quebrão contou aqui, né? O vírus já entrou até nos irmãos. O vírus da iniquidade. E Paulo falou que nos últimos dias muitos vão dar ouvidos, né, a ensino de demônios. Está escrito aqui, ó. Quem vai dar ouvido? A igreja. Muitos, ele fala, muitos darão ouvidos a ensinamentos de demônios. A gente tem que entender que por trás, né, de toda essa confusão causada, até mesmo entre nós, nos filhos de Deus, nas igrejas, tudo isso são os demônios que estão atuantes, né? O tempo todo eles não param. Satanás não para, porque ele quer trazer para a igreja confusão, ele quer trazer guerra entre nós, ele quer trazer entre nós, né, discussão de doutrina. Arrebatamento é antes, é depois, é no meio, não sei o quê. Irmão, não interessa, né? A gente tem a nossa teologia. Se você ler, se você acompanhar o que Deus está falando para nós, você vai ver que tem vários arrebatamentos. Então, a gente não pode, né, ficar, né, dando ouvidos a essas coisas. Vamos crescer, vamos buscar o crescimento de vida, vamos buscar, na verdade, ensinos diferentes só trazem divisão na igreja. Quando você vê a igreja com ensinamento diferente, pode dar certo, vai causar divisão. Porque uns vão ficar ao lado de um, outros vão ficar ao lado de outro, e a igreja vai ser dividida. A gente não quer que haja na igreja divisão por causa de doutrina de ensinamento. A gente tem que seguir, né, aquilo que a gente aprendeu. Por isso que eu digo para vocês, leiam os livros, irmãos. Leiam os livros, por favor. Porque a nossa teologia não é baseada no que Pedro fala, baseada no que Ezra fala.
Nossa teologia vem de mais de 200 anos atrás. Desde os Irmãos Unidos, G.H. Pember, Robert Goebert, D.M. Panton, Madame Guyon, que mais? Benjamin Newton, Jonathan Derby. Esses irmãos do passado, eles começaram a perceber muita coisa praticada de maneira errada na igreja e começaram a escrever o que eles viram. Depois de sair dos Irmãos Unidos, o Watchman Nee estudou muito. O quarto de Watchman Nee era somente livro. Então ele conseguiu juntar todos os ensinamentos ali. Depois o irmão Whitney Lee ainda estudou por mais de 50 anos a Bíblia. Nós temos todos os estudos vida de todos os livros da Bíblia. Eu acho que talvez seja o único homem na Terra que tenha feito o estudo vida de todos os livros da Bíblia. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez. Não é fácil. Então, tudo que a gente tem é os livros, né? Depois veio o irmão Dong, né? Hoje, o que o Pedro e o Wesley têm falado, ele está em cima dos ombros desses irmãos. Não está falando por ele. Por isso que a gente tem que crer naqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Está escrito aqui, se na época era Paulo, eu tenho que crer em Paulo. Aqui, ó, Paulo capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó, de 2 Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Está vendo? Paulo falou isso para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O meu ensino. Que mais? Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, eu creio que Deus ainda continua, pela sua misericórdia, a falar por nós hoje. Ele não parou de falar para nós. Ele vai falar para nós, irmão, até a sua volta, até a gente ser arrebatado. Ele vai continuar falando para a gente. Porque Deus não deixa a sua igreja órfã. Ele não deixa a sua igreja sem palavra. Ele vai continuar falando para nós. Agora a questão é, nós queremos ouvir o que Deus quer falar para a gente? Ou a gente vai continuar nossa vida vivendo como todo mundo vive aí no mundo? Preocupado com tantas coisas. Nós não queremos nos preocupar com esse mundo. Paulo falou assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a missão que recebi do Senhor, de pregar o Evangelho, da graça e do reino. Está escrito lá, em Atos capítulo 20. Então Paulo tinha uma visão, uma missão. Isso deve ser a nossa vida, não é só de Paulo não. Nossa vida não tem sentido, irmão, se não for para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Nossa vida não tem sentido se não for para buscar o Senhor, para expressar o Senhor, para pregar o Evangelho. Não tem sentido. Não fique preocupado com o seu futuro, com suas coisas. Hoje está muita gente preocupada com isso. Está muita gente preocupada com essa terra, com as coisas da terra. Se você ficar assim, você vai ficar nessa terra, porque suas raízes vão ficar aqui. Nossas raízes têm que estar no Senhor. Por isso que a gente clama, né? A gente está sempre clamando o tempo todo, rogando, orando pela igreja, para que o Espírito desperte o coração dos irmãos, o Espírito de todos vocês, para que vocês sejam aqueles que, poxa, eu quero o Senhor, não quero esse mundo mais. Esse mundo está se acabando, olha só como está a situação hoje. As pessoas estão infelizes. E a gente tem que ser rápido. Ontem na praia, pregando evangelho, irmãos, a quantidade de pessoas que não crêem no Senhor, que são ateias, que não creem nem em Deus, é grande. Eu acho que a gente pregou para várias pessoas, né, Brão? E você viu lá a quantidade de pessoas que até ameaçou a gente. Eu teve um que eu saí atrás dele, como o Brão falou, eu falei assim: mas eu preciso orar por você. Pare, só 1 minuto, 30 segundos. Ele falou, aí ele, não quero, já disse. Eu disse assim, mas você precisa da salvação de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim: a salvação é você sair daqui agora. Olha só, me ameaçou. A salvação é você sair daqui agora. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Você não quer? Não tem problema. Mas você vai até onde você vê que chegou o limite, né? Porque você ama as pessoas. Mas essas pessoas que estão assim, por quê? Porque o vírus já entrou neles. O vírus da iniquidade, o vírus da mentira, né? O vírus da ignorância, o vírus da incredulidade já está
nessas pessoas e aumentando cada vez mais. Ou a gente corre e não vai ter mais tempo para salvar as pessoas, porque vão estar tudo contaminado. O vírus ali é veloz. Então, irmãos, eu quero concluir, né, dizendo o seguinte: vamos colocar a palavra que nós ouvimos hoje diante do Senhor. Amém? Orar ao Senhor, falar: Senhor, daqui para frente eu quero mudar. Daqui para frente, Senhor, eu quero buscar mais o Senhor. Me encoraja. Eu não estou tendo tanto prazer na palavra, na leitura, mas renova, né, esse prazer, né, a alegria da salvação, como Davi orou, né? Renova em mim a alegria da salvação. Né? Lembra a alegria da salvação? Você pregava para todo mundo, você não podia ver uma pessoa que você queria pregar para ela, não é? E o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Chegou o tempo da gente renovar nossas forças no Senhor. Amém? A igreja precisa avançar, irmão, porque a volta do Senhor está próxima. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, Léo? Léo, dá para orar agradecer ao Senhor? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor tem feito, pelo preço que o Senhor pagou, ó Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua palavra, pelos irmãos, Senhor, ó, nos dá cada dia mais um coração de gratidão, ó, de valorizar o que o Senhor fez por nós e viver mais diante de Ti, Senhor. Senhor, nos livra, o Senhor hoje nos alertou, ó, tanto mal querendo entrar até mesmo em nossos lares, ó Senhor, mas que o Senhor possa, Senhor, nos dar clareza, ó, daquilo que é Teu, daquilo que Te agrada, daquilo que vem de Ti, Senhor. Por isso nos mantém na Tua presença. Senhor, também Te agradecemos pelas ofertas, dá-nos sabedoria, Senhor, de administrar aquilo que é Teu. Senhor, oramos também por essa semana, para que estejamos mais ligados à Tua palavra, ó, mais guardados na Tua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.